Vou agora me unir a Camila Galete, que já está acomodada, porque hoje é um dia especial, né, Cá? Muito especial e que gostoso a gente conhecer um pouquinho mais a fundo a história, as curiosidades de grandes ídolos, né, que fazem parte da nossa vida. Isso é muito bom. E essa é a proposta, né, do Galeria de Ouro aqui no Mulheres. Este que é um quadro que presta homenagens a grandes nomes da nossa cultura. E com um diferencial, são eles, tá, que relembram suas histórias e dividem tudo isso com a gente. E hoje é a vez, gente, do cantor Fagner dividir com a gente as curiosidades de sua carreira, vida e principalmente amigos. Fagner é muito mais do que um cantor e compositor. Ele é aquele amigo, sabe? Agregador que faz questão de reunir as pessoas mais diferentes. E por sua casa passam cantores, atores e até jogadores de futebol. E desde pequeno, o nosso homenageado de hoje, aqui no Galeria de Ouro, sabia muito bem onde ele queria chegar. Quem dera ser um peixe, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Eu sonhei com esse negócio a minha vida toda. Eu não posso dizer a você, não esperava, porque seria hipocrisia, porque eu subi ao palco aos 6 anos, ganhei um prêmio. O meu pai foi o grande cantor de rádio no Líbano, o meu irmão foi o grande seresteiro de Fortaleza, por mais que ele tenha história, tenha ficado no futebol. Meu irmão Fares Lopes hoje tem uma Copa chamada Copa Fares Lopes, que traz o vencedor do Nordeste para a Taça do Brasil. Então ele é um nome muito forte no futebol. Eu me criei nesse ambiente. E ele também foi responsável pela minha coisa musical. Eu tinha medo, porque ele cantava muito. Às vezes que meu pai foi me ver cantar, eu tremia. Meu irmão foi me ver cantar, eu tremia. Então eu sonhei com isso e realizo esse sonho todo dia. Como prêmio, eu recebo teu abraço, subornando meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos amigos. O nome dele é Raimundo Fagner Cândido Lopes, tem 75 anos de idade, cearense. Aos 6 anos ganhou seu primeiro concurso de calouros num programa do rádio. Na adolescência, ele montou uma banda e começou a compor as primeiras músicas. Aí, mais tarde, venceu o 4º Festival de Música Popular do Ceará e foi estudar arquitetura em Brasília, após certa insistência da família. Mas lá estava ele novamente num festival de música com a canção Macuripe, que inclusive foi gravada por Elis alguns aninhos depois. E não teve jeito, ele acabou no Rio, São Paulo, onde fez amizade com muitos outros artistas e onde surgiram as histórias mais interessantes que ele vai contar pra gente. A primeira delas... Com quem andas, aonde vai? Tu pode ser famoso, mas teu pai é matinhoso e com ele ninguém vai, Louie. Respeita debaixo do teu pai. Eu morava com a Melinha, estava numa pendura na época, ali na rua Nova York, no Sumaré, onde era a antiga TV Tupi. Hoje eu não sei o que é ali no Sumaré, talvez seja a SPN. E eu vim andando ali pela Ipiranga, com São João, aquele endereço clássico daqui. E ele comia numa lanchonete, daquelas que tem uns bancos que você come e fica vendo coxinha de galinha. E ele vinha e eu vi o Luiz Gonzaga. E o primeiro show que eu vi na vida foi do Luiz Gonzaga em cima de um caminhão. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça, aquele cara. Então ficou o Luiz Gonzaga e a gente escutou o Luiz Gonzaga a vida toda. E eu comecei cedo, gravando com Elis, cantei, mas não gravei.
com Nara, com Chico, com todo mundo. E um dia eu vinha passando aí e eu vi ele chegar com alguém, se eu não me engano era com João Silva. Depois, quando a gente começou a gravar, ele estava muito presente. Eu falei, Luiz Gonzaga. Aí me encostei, aí ele me olhou daquele jeito, eu cabeludo. Aí eu falei, seu Luiz, eu tenho uma vontade. Os caras, seu Luiz, esse aí é o cara, sei o que eu faço. Eu já estava mais ou menos conhecido, muito cabeludo, as pessoas me reconhecendo. Eu digo, eu tenho maior vontade de gravar com o senhor. Aí ele me deu o cartão dele que eu tenho até hoje, da Ilha do Governador. Quando olhei a terra arder, com fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Ele não dava atenção e tal, aí quando é um dia, alguém me liga e falou, olha, eu tenho um disco que a gente quer fazer com o Gonzaga, com as novas gerações, você, Alceu, Elba, não sei o que, eles já tinham. Aí eu digo, é comigo mesmo. Aí preparei aquele Popurrí, que é um dos clássicos da nossa, sempre aparece aí pelas redes sociais. Quando eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo, na boate Cossacô. Quando eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo, na boate Cossacô. Aí um dia ele me liga, todo cheio de querer. Aí fala, olha, Zé Peixoto mandou dizer que você que é o cara. Aí eu digo, vou te pegar. Aí começou essa amizade. Olha a família nessa bomba, já cupido no interior, Guimariano no Melê. Olha meu compadre na viola, me subiu na mão, esse piano no qualquer. Olha a menina das colheres, a sobra no capilé, já tem bem pra danar. Tem negro gato que nem meu, tem gato piscando o olho, me chamando pra dançar. Na outra vez, quando nós fomos fazer o segundo disco, ele chegou e aí só a casa lá, a casarão que tá lá ainda, só tinha um ar-condicionado. Ele tava brigado com Dona Helena. E aí, quando eu cheguei, ele pegou minha mala, vou levar pro meu quarto. Dona Helena, nem comigo você faz isso e tal. Então a gente teve uma amizade muito linda, mas o nosso último encontro no hospital, que eu encontrei nele, não recebia ninguém, no dia 2 de agosto, o dia que ele morreu, no dia anterior, eu estava em Recife e a Lelete, mulher do Gonzaguinha, me chamou, que os enfermeiros queriam que eu fosse para ter algum estímulo dele, que ele já não estava. Ele me reconheceu, ele pegou na minha mão e, enfim, esse foi uma das passagens mais lindas assim, que eu tive com os artistas. Alô, lá, 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 lá. Dá para imaginar que não foi nada fácil, né? O início da vida de Fagner no Rio de Janeiro. Meio sem dinheiro, atrás de oportunidades. Ele contou com a ajuda de muitas pessoas. Inclusive morou com a Nara Leão, simplesmente uma das estrelas da Bossa Nova. E depois que Elis Regina conheceu as suas letras, ele foi morar com a Pimentinha. E com o seu primeiro marido, Ronaldo Boscoli. Ah, são aquelas histórias, né, que só conta quem viveu. Neguinho na estrada, pra lá e pra cá, virgem. Que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Acontece que quando ela se separou com o Ronaldo, eu estava na casa, eu morava com eles. E fui a convite dos dois, então deu um racha. Ela queria que eu fosse com ela, aquela cena dela batendo nas portas, jogando os discos dele, eu estava ali. Só que morava com ela, o padrinho de casamento deles, Jacques e Lídia Libion, foram os fundadores da livraria Hachette no Brasil. Eles já estavam de olho em mim, porque eles não tinham filho. E eu já tinha onde morar. E ele falava, Mumu, livraria Hachette, a livraria mais importante francesa. E depois de tanta história, eles descobriram que eu nasci no dia que eles perderam um filho. Perdoem a falta de abrigo.
Eu já não podia ficar com ninguém, porque eu fui num dia convidado por Elise e por Ronaldo. Eu não podia ficar com ninguém, o Ronaldo me matava e ela me matou. Durante uns meses eu ia pro show, ela me olhava, baixava a vista, eu morria de medo dele. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. E a gente sabe que no Galeria de Ouro os artistas contam as curiosidades das suas carreiras e vidas, aquilo que eles viveram e viram. E de quebra, a gente conhece um pouquinho mais dessas pessoas que tanto admiramos. Agora, olha que interessante, o apartamento de Fagner, no Rio de Janeiro, se transformou no ponto de encontro de muitos artistas. Canta comigo, feito um rio, cuja cantiga é sono, e é caminho onde a palavra dita é tolice. Aquela estrela é dela. Vida, vento, vela, leva-me daqui. Eu moro num lugar até hoje, num apartamento, no final do Leblon, Dias Ferreira, Rainha Guilhermina, que era o point. Tudo que acontecia no Rio de Janeiro era lá em casa. Até porque tinha muita folga, sempre tive essa disponibilidade, não só staff de jogadores, todo que jogador passava lá, meus amigos e tal, seleção, os caras vinham ficar aqui e tal, como os artistas. Então todos os movimentos, aquele do Chega de Mágoa e tantos outros, era lá em casa. O Erasmo, a gente fazia uma reunião, ele levava uma caixa de uísque. Eu falei, não sobe essa caixa de uísque. O Vinícius, pô, caixa de uísque para ir lá para casa. Então sempre lá em casa foi um ponto de encontro dessas coisas. O Cazuza morou no prédio, o Zé mora até hoje. Então é um lugar que favorecia. Então acho que isso diz um pouco de tanta gente ter passado lá em casa, as reuniões da pauta artística ou uma outra coisa. Qualquer pessoa que passa, casa do Fagner é parceiro. Deixa a porta aberta quando for saindo. Você vai chorando e eu fico sorrindo. Contei pras amigas que foi tudo mal. Nada me preocupa de um marginal. Ah, se essa sala de estar falasse, imagina quantas histórias Fagner recebeu ali no seu apartamento, seus grandes ídolos, e fez parcerias incríveis. Devias vir para ver os meus olhos cristãos, pois quem sabe sonhava meus sonhos. Por fim. Eu tive esse prazer de conviver com meus ídolos, trabalhar com meus ídolos. O Calbi, ele entrava lá em casa cantando. Abria a porta, ele já ficava cantando em francês, em inglês, e eu só com um gravadorzinho aqui do lado. Sonhar um verso de alto pensamento e puro como um ritmo de oração. Cazuza, porque ele morava no prédio, eu que levei ele lá pro prédio quando ele estava doente, então ele ia todo dia lá para casa. No dia desse, a Zezé, minha empregada, que é a mesma até agora, ela falava, olha, ele gostava tanto daqui que muitas vezes você nem tava, ele vinha pro sofá. Talvez a casa dele ficou com um ambiente muito de hospital, marca, não sei o quê. Então ele ficava muito lá em casa, eu pegava o violão, assim como o Calbi chegava e ficava cantando, e eu com um gravadorzinho. Eu ficava, ele trazia um gravador também. Pá, ele vinha com um negão, botava ele lá, ele chegou andando, mas nessa época ele já sentava no sofá. Eu pegava o violão, ficava fazendo uma harmonia aqui e ele mandando. Eu vejo o futuro, repetir o passado.
Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para. Tem uma letra dele que ele fez pro pai, pro João, que eu musiquei. Eu não sei se eles gravaram, porque ele metia cacete no João. As brigas dele do João. E eu falei, Cazuza, eu não vou fazer isso aí não. Não, bota a música. E a Lucinha pediu. Mas ele tinha uma diferença muito grande com o João, eles se brigavam, não sei se você sabe disso. E sobrou pra mim essa letra. Quando foi um dia, ele entrou lá em casa, olha aí, eu digo, eu não vou me meter nessa encrenca. Mas terminei fazendo essa música, João, ele detonando o João. Nos olhos verdes um sinal aberto, pra que eu passe abril, viva pro teu peito descoberto. Nos olhos verdes um sinal aberto, pra que eu passe abril, viva pro teu peito descoberto. E foram nesses encontros na sala do apartamento que surgiram músicas que nós cantamos até hoje, né? Músicas inesquecíveis. Ah, mas lembra da segunda paixão do Fagner, o futebol? Ó, ele não entra em campo sozinho não, sempre teve grandes craques ao seu lado. 4.000 cantos do Rio, quem esquece a lembrança da dor. Na alegria daquele assobio, tem gosto de fruta, tem cheiro de flor. Na alegria daquele assobio, tem gosto de fruta, tem cheiro de flor. Eu sempre gostei de futebol e eu sou craque, eu não tenho a menor humildade. O Zico eu joguei com ele no Japão, joguei com ele em todo canto. Nossa pelada, que eu não vou, mas nós temos uma pelada aí de 40 anos, não existe. O Zico, ele tem, entre tantas, uma vez nós fomos jogar lá no campo do Armando, e eu cheguei e vi os dois times relacionados. Aí eu olhei e falei, cara, esse time deles está muito forte. Porque tinha esse negócio, o cara arma o time, Armando. Aí ele falou, fica quieto. Entre tantas jogadas que nós jogamos. Aí eu digo, mas bicho, esse time tá muito forte, o Armando quer sacanear a gente. Aí ele fica lá, quando eu pegar na bola, você vai. Essa cara, uma hora ele pegou na bola e tinha 3 caras em cima dele. Aí eu só parei pra olhar, quando eu olhei a bola já tava. Aí ele falou, tá olhando pra quê? Eu digo, como é que tu ia sair dessa jogada? Ele falou, eu não mandei. Eu cheguei meio passe, porque é num segundo. O Zico é muito rápido, é tudo muito rápido. É um jeito vadio no andar, um sorriso moleque no olhar. Pelos 4.000 cantos do Rio, tem feira de fruta e barraca de cor. É sempre muito bacana, muito legal a gente ver um amigo, ainda mais um compadre, sendo homenageado. Eu acho que esse cara merece por tudo aquilo que ele fez pela música brasileira. Tive a felicidade de conseguir essa amizade há muitos anos atrás. Hoje ele é padrinho de meu filho Thiago e a gente tem um relacionamento muito legal, de confiança, de amizade. Esse é o cara que em todos os momentos que você precisa, ele está ali do seu lado. Tenho muita honra, agradeço muito a Deus pelo amigo que me foi dado. Participa quase da nossa família, está sempre com a gente. Então, Fagner, temos muitas histórias. Aonde que eu tive, ele sempre esteve, no Japão, na Itália, na Turquia. Foram países legais que a gente pôde se divertir, contar histórias. Até terremoto ele passou junto lá no Japão. Então, compadre, tudo de bom, que você continue sendo esse cara espetacular, dando alegrias para a população toda brasileira, com a tua música linda, né, com tuas raízes, né, você sabe o valor que você tem para o brasileiro, e só peço a Deus que te dê muita saúde para que você continue nos abençoando e nos brindando com o espetáculo de suas canções, ok? Tudo de bom, fica com Deus. Cascadura de qualquer fruteira, que só dá fruta de cascador. Madureira, madureira, me digo que é fruta madura que nasce no pé. Madureira, me digo que é fruta madura que nasce no pé.
Olha, não é pra qualquer um não dividir jogada com o Zico, gente, maravilhoso, né? E o mesmo acontece na música também. E olha só, inclusive, a gente vai ouvir agora a fala de um dos parceiros de Fagner. Trem se vai na noite sem estrelas. E o dia vem, nem eu, nem trem, nem ela. Bom, o Fagner sempre foi uma grande inspiração para mim, fez discos incríveis ao longo da carreira, trilhou vários caminhos, né, até se tornar esse grande ídolo popular que ele é hoje. E a gente foi apresentados por dois grandes parceiros, o Fausto Nilo e o Sérgio Natureza, e de cara rolou uma afinidade incrível, assim, assuntos comuns, interesses comuns, futebol, música sobretudo, Nordeste, né, que é uma coisa que nos diz respeito também, somos de estados vizinhos, então a conversa fluiu muito naturalmente, daí para a parceria artística foi um pulo, rapidinho a gente tinha mais de 20 canções, algumas só nossas, outras em parceria com o Fausto, com o Sérgio, foi uma troca muito rica, e a gente fez um disco do qual me orgulho muito, com esse repertório composto em parceria, que depois também gerou um DVD. E o Fagner é um cara muito, muito interessante, assim. A gente tem um humor parecido, uma ironia, picardia perigosamente parecida. Enfim, é um grande parceiro, um cara muito querido. A gente brigou algumas vezes, mas sempre com muito carinho. Te amo, Fagner. Valeu. Você é um craque. Palavras e silêncio que jamais se encontrarão. Palavras e silêncios que jamais se encontrarão. Que lindo, né? Olha só, agora eu quero perguntar se você já fez aquelas loucuras, sabe? De viajar com aquele dinheirinho contado, de ser cara de pau ali para tentar um convite para um show. Olha só como duas histórias se encontram e entram para a memória da fã e do artista. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. No final da década de 70, eu, muito jovem, e uma amiga, resolvemos nos aventurar em uma viagem de carona para o Nordeste. Uma verdadeira aventura. E chegamos ao Ceará, Fortaleza, numa noite em que Fagner faria um show no Teatro José de Alencar. Nós, assim, apaixonadas por ele, pelo trabalho dele, com desejo de ir à peça, mas economizando o nosso dinheiro, todo o nosso recurso para viajar mais. Eu não sei como se deu, mas Fagner tomou conhecimento de que haviam duas mineirinhas à porta do teatro que estavam sem dinheiro para entrar. E ele então manda nos convidar. Nós então entramos no teatro a convite do Fagner. E eu guardei isso como uma relíquia de gratidão, de carinho, de encantamento pelo fato que aconteceu. Passaram-se cerca de 5 décadas. Nós temos um restaurante em Minas Gerais. E nós então eu estando aqui, entro no salão, onde eu estou no momento, e vejo Fagner. Então fico muito comovida de vê-lo aqui na nossa casa e me pedi licença e narrei para ele esse fato. Então a comoção foi dupla, porque ele também se sentiu muito emocionado, porque ele me disse: Márcia, essa foi a única vez que meu pai foi me assistir no teatro. Foi a única vez que meu pai foi me ver cantar, que eu levei e eu cantei com medo. Eu falei, caramba, o que é que ele tá achando? Porque tinha esse respeito que você tá falando. E ela falou, como é que você lembrou? E foi um show que eu fiz em 79, no Teatro Zé de Alencar, a semana inteira. Você chegou no domingo? Foi, chegamos no domingo, porque a gente ia viajar e não tinha mais dinheiro das farras. E eu matei essa... Como é que você lembra? O almoço você não paga mais e não paga mais aqui. Ela ficou, Dona Lucinha, dia que você foi em Belo Horizonte, pode. Ai, coração alado,
este escuro véu. Que delícia, né? Bom São demais. histórias que só o Fagner poderia contar pra gente. Muita emoção, histórias curiosas, divertidas. Esse é o Galeria de Ouro, a proposta de homenagear os maiores artistas do Brasil. Obrigada, Fagner, por todo o carinho, né? Obrigada, com a nossa equipe. Fagner. Obrigada, Vanucci, pela reportagem maravilhosa também. Que delícia de matéria, Bom né? demais, né? Ficou Muito lindo, bom. muito especial.